Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou Dan de Souza e hoje iremos conversar sobre o livro Deus, do fogo à busca de si mesmo. Numa dessas minhas procuras constantes no Kindle, e eis que justamente eu me deparei com esse livro aqui. E quando eu vi escrito Teus, eu imaginei assim, nossa, eu acho que deve ser um diminutivo de Prometeus, da mitologia grega e por aí vai, né? Então, eu peguei a sinopse e justamente falava da cura gay. Então, eu baixei no Kindle e comecei a ler. E, gente, tive uma experiência totalmente diferente ao ler. Fabrício Viana, que é autor, ele também é psicólogo. E simplesmente ele pegou um romance todinho em volta de um olhar psicológico. Sim, mas não aquele olhar psicológico aprofundado, dizendo, vamos dizer com termos técnicos. Não, nem pensar. Ele simplesmente utilizou elementos objetivos, claros, para poder explicar um pouco a história e você entender um pouco o perfil do protagonista. Mas vamos conversar um pouco sobre a história para vocês entenderem qual foi o meu maravilhamento desse livro aqui. Então vamos lá. Teus, na realidade, como eu já comentei, é o diminutivo de Prometeus, mas ele gostava de ser chamado de Júnior. Ele simplesmente, a história começa ele numa balada gay, ele conhece um cara, ele acaba ficando com esse cara, eles começam a ter um bom entrosamento, só que esse cara simplesmente sacaneia com ele. Só que ao invés dele ficar apenas chateado, ficar arrasado, ele começa a sentir o cara mais rejeitado do mundo e você fica se perguntando, nossa, cara, só por um fora, só por uma sacanagem na balada ele sentiu tudo isso? Mas é aí justamente que você vai entender o que foi que realmente aconteceu. Vamos olhar já o psicológico de Júnior para entender essa sensibilidade toda diante de uma coisa bastante comum numa noite, numa balada, numa night. Então aí que vamos descobrir no passado que Júnior simplesmente ele foi flagrado pelo pai quando ele estava tendo uma relação íntima com um amigo da família. Revoltado, o pai o expulsa de casa. Ele manda o Júnior para uma fazenda em Minas Gerais que prometia a cura gay. E isso ele acreditando que ele tinha feito algo errado, que ele era a escória da humanidade, porque ele simplesmente foi definido como uma aberração pelo pai. E ele foi com aquele intuito justamente de, não, eu preciso ser curado para ser realmente aceito pela minha família, porque era um filho amado e tudo. E começa a vir essas questões e ele ao se autopunir. Ao chegar nessa fazenda, ele passa 6 meses, só que ele acaba descobrindo que nada parecia ser o que realmente era. Ou seja, tudo era fachada. E ele, assustado com isso, porque ele viu que não ia resolver o problema dele, que ele não iria ser curado, ele foge para São Paulo. Ele acaba conhecendo Gabriel. Gabriel, ele acaba se sensibilizando com a história de Júnior e resolve ser esse suporte do Júnior. No tanto que ele consegue trabalho, ele consegue novos amigos e tudo isso acaba beneficiando o seu crescimento pessoal. Porém, com esses pequenos detalhes que haviam umas cicatrizes por conta do passado. E é justamente aí, com essa temática, que Fabrício Viana vai justamente destrinchar esses elementos. E para vocês terem uma noção, ele simplesmente aborda outros temas além dessa questão da cura gay. Dentre esses assuntos que são abordados temos os benefícios de uma terapia mesmo você não precisando, a questão do perdão, a questão de você encerrar ciclos para poder dar continuidade à sua vida, a transfobia, a autossabotagem, entre outros assuntos. E tem um outro detalhe bem peculiar do livro que é justamente que está presente tanto na capa quanto nos demais capítulos, que são as sequências de números que você acaba se perguntando do que realmente aquilo representa. Só que quando chega no final você acaba descobrindo e tudo faz sentido. E também existem outros assuntos que são abordados no decorrer do livro. Cada capítulo possui uma surpresa e a escrita do Fabrício Viana é uma escrita muito boa e bastante envolvente que não tem como você não se envolver e refletir em alguma das passagens contidas nesse livro. Inclusive eu destaquei aqui algumas frases que, se vocês perceberem aqui no decorrer do livro, eu fiz umas marcações e são bastante interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas são essas.
Com o tempo você vai perceber que nem tudo que é errado é realmente errado, assim como nem tudo que é certo é realmente certo. Para vocês entenderem isso aqui, só lendo o livro, mas tem a ver com a questão da falsa moral. Aí tem uma outra passagem aqui que eu achei bastante interessante que fala justamente da questão da leitura. Júnior era mais um brasileiro traumatizado pela leitura, graças aos professores de português que obrigavam e ainda obrigam os jovens a lerem chatos e complexos da grande literatura brasileira. Que na realidade eu entendi aqui da seguinte forma, que para você desenvolver o hábito da leitura em alguém, você precisa inserir elementos interessantes para vir naturalmente, porque querendo ou não, quando você passa a ler, você se interessa cada vez mais em buscar mais outros livros, mais outros conhecimentos, agregar novas informações, e é isso mesmo que acontece. Outra frase que eu achei bastante interessante é essa: há coisas tão importantes quanto o sexo e que devem ser conquistadas paralelamente para uma boa qualidade de vida. Uma delas, mas não é obrigatoriamente, se relacionar afetivamente com alguém. Construir algo junto. Não deixar a vida simplesmente passar despercebida. Ter uma história ou um histórico. E é a partir dessas frases que desafio você a ler Teus do Fogo, A Busca de Si Mesmo, do autor Fabrício Viana. Inclusive, os links com as informações do autor e de outras obras vão estar disponíveis aqui na descrição aqui embaixo. Dê uma verificada. Leia o livro, diga o que você acha, coloque seus comentários, o que você achou e o que você percebeu a mais que de repente eu não comentei aqui. Lembre-se de deixar seu like e compartilhar o vídeo, assim você vai estar ajudando na divulgação do canal. E se inscrever e clicar no ícone do sino para ativar as notificações assim que novos vídeos forem postados. E também de me seguir nas redes sociais. É só me chamar lá que vamos conversar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo e